E aí, rapaziada, prontos para mais uma hora de história? Bom dia, rapaziada do nono ano, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser sobre proclamação da República. Primeiro vamos procurar entender a República. O que é a proclamação da República? A proclamação da República, na verdade, ela é uma mudança política que ocorreu no Brasil a partir de 1889. Só que essa mudança política, ela não ocorreu de uma forma automática. A história, ela sempre te dá uma consequência, ela te dá um motivo, ela te dá uma razão para que isso possa ter acontecido. No caso da República, é importante sempre analisar o que vem antes. Que tipo de regime político que vinha antes? O Império. O que era o Império? O Império, que vinha desde 1822, na figura do Dom Pedro I, ele vinha apresentando uma forma centralizada, aonde o governo federal controlava as províncias, inclusive com uma forma bastante austera, que foi por isso que o Dom Pedro I acabou sendo deposto, ele acabou indo embora do Brasil. Por quê? Porque tanto o Dom Pedro I quanto o Dom Pedro II, eles tinham o quê? Eles tinham uma visão absolutista. Isso eu já comentei com vocês. Então, se tu tens esse regime, essa criação absolutista, essa ideia da divisão de poder é algo assim que não fecha muito com a ideia que eles têm. Eles veem o Dom Pedro I com o Dom João VI, que é o pai, que é o rei de Portugal, e o Dom Pedro II, ele também tem essa criação. Todo o período imperial, ele é muito focado na questão da centralização de poder. Mas, rapaziada, dentro do jogo político, a gente sempre tem que pensar uma coisa: é poder. O que era? Qual era a base desse grupo? Tu tinha ali militares, cafeicultores, políticos, pessoas que acharam o seguinte: olha, tá na hora da gente começar a dividir o poder, principalmente se baseando no modelo americano, porque os Estados Unidos, desde a sua independência em 1776, os Estados Unidos eles já tinham um regime presidencial, onde o presidente fica por 4 anos, depois ele tem direito a ficar mais 4, depois ele sai, dá lugar para outro, se ele quiser voltar, só numa próxima eleição. E esses caras que assumiram o poder, eles queriam governar o país. Coisa que eles acharam que com o regime imperial já não era possível. Nós temos aqui no livro de vocês aqui os primeiros anos da República, da página 14. Ele fala da proclamação. A partir do momento que eles proclamam a República, tem uma coisa fundamental que aconteceu com o Dom Pedro I. Assim que a independência do Brasil foi proclamada, o que o Dom Pedro I teve que fazer? Uma Constituição. Se vocês lembrarem, nós já vimos sobre isso, a chamada Carta Outorgada, que foi a primeira Constituição, que é a de 1824, ela define um novo modelo de leis, porque até então todas as leis eram vindas de Portugal. Quem ditava as leis do que acontecia no Brasil era Portugal. A partir da República, é preciso, então, deixar para trás todo aquele modelo constitucional do Império e fazer uma nova Constituição. Só que, como acontece sempre, o novo modelo político ele vai trazer problemas. Mas por quê? Porque os camaradas vão começar a brigar
pelo poder. O primeiro presidente, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, ele é um cara que ele foi criado, a base militar e política, por assim dizer, embora ele nunca tenha agido como político, era no regime imperial. E o imperialismo, o regime imperial é o absolutismo, não tem como negar. Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele assume a presidência da República, ele já tem uma ideia centralizada, porque ele trabalhou com o Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha um governo centralizador e o Marechal Deodoro da Fonseca fez a mesma coisa. Ele quis puxar a brasa para o seu assado, ele quis governar sozinho e isso trouxe uma série de problemas. Apesar do Marechal Deodoro da Fonseca ele apresentar esses desentendimentos com a classe política, ele conseguiu, na verdade, permanecer no poder durante os primeiros anos da República. Inclusive, até existe um detalhe extremamente importante que tanto o Marechal Deodoro como o segundo que vai assumir a presidência, que é o Floriano, eles não foram eleitos pelo voto direto. Se tu fores ler a Constituição de 1891, ela coloca nos seus artigos a eleição direta para presidente da República. Só que essa eleição ela só começa a partir de 1894, com o primeiro presidente civil, que vai ser o Prudente José de Moraes. O resultado do primeiro governo do Marechal Floriano foi a sua saída devido a esses desentendimentos, esses conflitos. E existe uma historinha pequena, inclusive eu coloquei no texto de vocês, no governo do Marechal Floriano, existe uma historinha no governo do Marechal Floriano, história não, na verdade, é um acontecimento político, que é o encilhamento. Eu coloquei um resumo para vocês no texto, mas é importante a gente destacar nessa primeira parte. Bem, o que é o encilhamento? A ideia do ministro da Fazenda, que era o Rui Barbosa, era promover um aceleramento industrial e econômico no país. Como é que tu faz isso? Emitindo dinheiro e criando indústrias para que o país possa se alavancar economicamente. E o Rui Barbosa ele lança um plano econômico que é o seguinte: vamos criar indústria, vamos dar chance, vamos dar capital para as pessoas criarem as suas indústrias, vamos largar dinheiro para a população para que eles possam trabalhar projetos, para que eles possam... Vamos largar dinheiro para a população para que eles possam criar indústrias e comecem a alavancar o progresso do país. Bem, só que isso foi uma coisa horrorosa. Não deu certo. Não deu certo por quê? Porque, primeiro, porque as pessoas não tinham dinheiro, elas precisavam de dinheiro. Quem é que tirou dinheiro do bolso e deu dinheiro para essas pessoas? O governo federal. De que forma? O governo federal fazia o seguinte: ele autorizava os bancos a conceder empréstimos sem garantia. Ia lá o cidadão que queria
criar uma indústria, queria criar uma empresa, e ele pegava um dinheiro emprestado, só que ele não dava garantias de como é que ele ia pagar esse empréstimo. Quem dava esse aval era o governo federal. Olha, se o fulano não pagar, quem paga é o governo federal. Aí você vai me perguntar, professor, mas como? É que o governo federal, ele pode-se dizer assim que ele agiu de boa fé. O que é que o governo federal pensou? O governo federal pensou o seguinte: olha, o cara vai pegar o dinheiro, vai criar a indústria, vai conseguir juntar o seu capital e vai começar a pagar esse empréstimo. Só que não aconteceu isso. O que que as pessoas faziam? Elas pegavam o dinheiro, gastavam, não aplicavam em indústria, e quem tinha que pagar a conta era o governo federal. Sem contar a questão desse empréstimo que deu esse problema, era preciso largar dinheiro, era preciso tu emitir papel moeda. O que é a emissão de papel moeda? É ir lá no Banco Central, imprimir as notinhas, imprimir as moedas e largar para circulação. Só que existe uma regra básica dentro do sistema econômico, que é o que a gente chama de lastro. Tu não pode simplesmente ir lá na Casa da Moeda, rodar dinheiro e largar no mercado sem ter um lastro ouro de garantia. O que é o lastro ouro, rapaziada? O lastro ouro é tu tem que ter o mesmo valor em termos de reserva. É como se tu fosse num banco. Lá num banco, se tu tem 1.000, tu pode largar um cheque de 1.000. Se tu largar um cheque de 2, vai dar problema. O teu cheque vai ficar sem fundos. Então é a mesma coisa. E o governo federal começou a emitir dinheiro, começou a largar notas, moedas, dinheiro em si no mercado, sem ter esse lastro. Resultado, foi um verdadeiro desastre. Então, para a gente terminar, somando a centralização do Deodoro da Fonseca, brigas com apoiadores e mais o problema econômico que se verificou, não teve outra saída senão a renúncia. Ele sai e assume o segundo presidente da República, que será o Marechal Floriano Peixoto, que também é de Alagoas. Os dois são de Alagoas. E esse período, na verdade, dos dois marechais na presidência da República, esse período vai ficar conhecido como República da Espada. Ok? Grande abraço.